As fronteiras da África foram determinadas entre o século XV e XVI, com a colonização europeia. Como cada país europeu conquistou regiões diferentes, então as fronteiras respeitaram esta divisão. Como, no entanto, a marcação territorial não respeitou a distribuição dos povos que já viviam ali. Alguns deles foram divididos em diferentes países, ou, em alguns casos, grupos inimigos ficaram sob o mesmo governo. Não dá para dizer que todos os problemas que existem na África até hoje, como briga entre os povos e, consequentemente, os milhões de refugiados, sejam consequência dessas fronteiras artificiais impostas pelo mundo europeu. Mas certamente isso teve um papel muito importante. Afirma o Juliano da Silva Cortinhas, o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Os colonizadores vieram de diversos países: França, Portugal, Alemanha, Bélgica, só para citar alguns europeus. O primeiro momento de colonização no continente ocorreu entre 1880 e 1910. Veja no desenho abaixo aí a imagem desse mapa. Antes da chegada deles, o que existia eram sociedades tribais organizadas e não estados nacionais. Vocês percebem? A África era uma coisa só. A África não foi um único continente onde esse tipo de imposição aconteceu. Na América Latina como um todo, incluindo o Brasil, sabe-se que os povos que não foram dizimados pelos colonizadores tiveram que viver segundo a organização imposta pelos estrangeiros. Na África não houve esse processo de destruição das populações, porque os europeus viam os africanos como mercadoria do tráfico de escravos. É claro que a destruição ocorreu depois, né? Com a escravização nas Américas. Somente 2 países não foram colônias em nenhum instante, que é a Libéria, né? Que era um estado formado por escravos libertos dos Estados Unidos, e Etiópia, que foi dominada pela Itália entre 1936 e 1941, afirma Luiz Arnaut, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. A África hoje é composta por 54 países independentes e uma riqueza inumerável de idiomas, bem como de etnias, algumas, infelizmente, ainda em conflito.